Uma boa tarde a todos, namastê, saudações, sejam bem-vindos a mais uma live que se inicia a partir de agora. Peço que todos fiquem à vontade nesta live, peço para vocês curtirem, compartilharem também com outras pessoas. Nesta live não haverá canalização, até esse momento não chegou até mim uma canalização. Irei explicar para vocês um assunto muito importante sobre o ajustador do pensamento e também sobre os espíritos ajudantes da mente. Então peço para vocês, para quem for possível, permanecer até o final da live para absorver o máximo de informação possível sobre esse assunto. Então, gente, agora nesse momento tem 5 pessoas aqui na live. Irei dar início, não irei perder tempo. Irei estar iniciando o assunto. E se vocês puderem curtir a live e compartilhar também tudo isso, o TikTok ele vê que a live é relevante e ele indica também para outras pessoas. Vamos espalhar o conhecimento para o máximo de pessoas que pudermos alcançar nas redes sociais, para que as pessoas elas se libertem da escravidão do sistema e de todo o engano que o sistema impõe para a humanidade. José Alberto, fique à vontade na live. Então, gente, primeiro é necessário partir do princípio para chegar a compreender quem são os ajustadores do pensamento, quem são os ajudantes da mente. Precisamos ir lá no início, em Deus, que é a primeira pessoa da Trindade, o Pai Universal, aquele que chamamos de fonte criadora. Como vocês sabem, no princípio de tudo, o único ser existente era só Deus, o Criador Universal. E o Criador Universal, ele sempre viveu na perfeição. Ele nunca conheceu aquilo que é imperfeito. Então ele sempre viveu na perfeição absoluta. E como ele não conhecia a imperfeição, até mesmo porque a imperfeição não existia, porque tudo o que existia era só ele, só o Pai Universal. Então ele teve uma ideia, e esta ideia foi projetar o Filho Eterno, que é a segunda pessoa da Trindade. Ele projetou a personalidade dele no Filho Eterno. Então o Filho Eterno passou a vir à existência. E assim, na interação entre o Pai Eterno e o Filho Eterno, veio à existência o Espírito Infinito, e os três juntos projetaram, ou melhor, o Pai Universal com o Filho Eterno projetou a Ilha do Paraíso, que é a morada de Deus. A Ilha do Paraíso é o local que Deus escolheu para morar, um local de perfeição. E nessa interação surgiu também
o universo Avona. O universo Avona é um universo que orbita a Ilha do Paraíso. Esse universo Avona ali, o Filho Eterno, ele criou seres perfeitos, tá? Criou seres perfeitos ali que fazem a vontade do Pai universal no universo Avona, para que esses seres perfeitos pudessem criar também outros locais, tá? Por exemplo, para vocês entenderem melhor, vocês sabem que cada um dos filhos do Pai Universal, que são os filhos Micaéis, no caso Jesus é um Micael, Jesus é Micael de Nébadon. Nébadon é esse nosso universo local. Vocês sabem que antes desses filhos Micaéis formar o seu universo local, vieram outros seres da Ilha do Paraíso e ali de Avona para poder contribuir com o início da criação dos filhos Micaéis. Eu vou dar um exemplo mais fácil, material, para vocês entenderem. Antes do pedreiro começar uma construção física aqui na Terra, primeiro tem o arquiteto que desenha, depois tem o engenheiro que vai até o solo, certo? Para poder fazer aquele projeto para ver se aquele terreno naquele local ele aguenta aquela estrutura que vai ser construído ali. Então esses seres da Ilha do Paraíso, mais esses do universo Avona, eles vão até o local aonde o filho Micael vai construir aquele universo, entende? Então, vou dar um exemplo desse nosso universo aqui, de Avona, de Nébadon, né? Esse nosso universo local aqui que é Nébadon. Antes do filho Micael de Nébadon, que é Jesus, construir esse universo, primeiro veio seres da Ilha do Paraíso e de Avona que fizeram o papel de arquiteto e o papel de engenheiro, tá? E Jesus colocou a mão na massa. É como se ele fosse o pedreiro, tá? Jesus construísse, certo? Estou dando um exemplo só para ficar fácil para vocês entenderem, um exemplo material. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, José Alberto, Avona é muito longe, tá? Avona está perto da Ilha do Paraíso. Então, gente, o que acontece? E aí, Jesus, né, que é um filho Micael, construiu esse nosso universo aqui, depois que os engenheiros e arquitetos fizeram toda a planta e viram que sim, seria possível construir o universo aqui. Então assim foi feito. Jesus construiu. Mas como o tema hoje é sobre o ajustador do pensamento desta aula e sobre os espíritos ajudantes da mente, essa parte da criação do universo que Jesus criou, essa parte eu vou pular aqui dessa aula porque já foi falado em outras lives, mas vamos partir direto para o assunto do ajustador do pensamento e dos espíritos ajudantes da mente. Então, esse foi o plano do Pai Universal, tá? Esse plano de poder criar universos imperfeitos
Porque Deus, ele queria ter a experiência do que é a imperfeição. Entende, gente? Que Deus vivia na absoluta, e vive até hoje, absoluta perfeição. Então ele não tinha experiência do que era a imperfeição. Todo ser dos universos, eles evoluem. Somos a imagem e semelhança de Deus. Certo? E conforme Deus iria descobrindo o que é a imperfeição, ele também queria fazer isso para própria evolução, tá? É lógico, né? Uma evolução diferente da nossa. Não que ele não sabia o que é imperfeição, mas ele queria experienciar. Entende? Gente, ele queria experienciar o que é imperfeição, porque ele sabia. Eu vou dar um exemplo. É igual a pessoa que estuda na teoria um assunto, ele fica muito bom naquele assunto. Mas quando ele vive na prática, aquela experiência, ele tem a experiência prática, certo? Regina Vargas, boa tarde, fica à vontade na live. José Alberto, você já está quase chegando, tá? Lá. Então, o que acontece, gente? Aí Deus criou esse plano, tá? Esse plano de criar todos esses seres, porque antes dele criar esses seres só existia ele, tá? Só existia Deus. E quando ele criou esses seres, ele começou a se fractalizar, porque a partir do momento que Deus, o Pai Universal, ele projetou o Filho Eterno. O Filho Eterno é um pedaço do Pai Universal, tá? É uma parte dele, que saiu dele e se expressou como Filho Eterno. O Espírito Infinito é uma parte, outra parte do Pai Universal, que se expressou com a interação do Pai Universal com o Filho Eterno. O Wilson escreveu, não queria vivenciar sozinho. É porque o que acontece, Wilson, é... Essa teoria, gente, dessa aula que eu tô dando aqui é segundo o livro de Urântia, tá? Se for estudar outras religiões, vai estar diferente, tá? Tô falando segundo o livro de Urântia. O que acontece? Deus, ele cuida de toda a estrutura da Ilha do Paraíso. Então, ele precisa se dividir em outros seres inferiores a ele para que ele consiga entrar nesses universos que foram criados por esses seres que ele criou. É uma parte dele, tá? É uma parte de Deus que ele manda para cada um desses universos que foram criados, para cada um dos mundos, dos planetas, para que ele possa vivenciar a experiência lá, só que dentro de outros seres, entende? O Deus, ele está lá na Ilha do Paraíso, e através da Ilha do Paraíso ele sustenta toda a existência. Todos os universos, todos os mundos, pela Ilha do Paraíso. Ele sustenta a energia de tudo através de vários circuitos. Então, todos os seres que vieram a existir a partir dele, poderia dizer que é como se ele estivesse se dividindo em seres fractais, para que esses seres fractais vivenciassem essas experiências, para quando retornar para a Ilha do Paraíso, ele pegar todas essas experiências de todos os seres da criação. Então, nós humanos, aqui na Terra, quando completamos 5 anos de idade, nós recebemos o ajustador do pensamento. Vocês lembram quando Jesus estava na Terra, que ele dizia: eu vou para o Pai, mas não vos deixo sós. Eu enviarei o Espírito Consolador, que vos guiará em espírito e verdade.
Então, esse espírito é o ajustador do pensamento, que fala no livro de Urântia, tá? Então, o espírito ajustador do pensamento, ele age em nós. Temos vários outros espíritos que são ajudantes da mente, tá? Esses espíritos ajudantes da mente, na verdade, eles são circuitos, e esses circuitos ajudam a nossa mente a funcionar como funciona, tá? Da forma melhor. Cleide, boa tarde, fica à vontade na live, tá? Então, José Alberto, o Espírito é nosso mentor ou Espírito Santo? Você fala o ajustador do pensamento, né? O ajustador do pensamento seria esse Espírito Santo que Jesus disse que mandaria na Terra, tá? Para consolar todos aqueles que crê nele, tá? Esse é o ajustador do pensamento. Então, gente, nós temos vários outros espíritos que são ajudantes da mente, que ajudam a nossa mente a funcionar como funciona, tá? A nossa mente, ela não funciona em um passe de mágica. E o pessoal religioso pensa que é um passe de mágica, e não. É circuitos que fazem a nossa mente funcionar, os espíritos ajudantes da mente, tá? O Wilson, ele escreveu, nossa centelha divina nesse caso, né? É isso mesmo, Wilson. O ajustador do pensamento é aquilo que nós chamamos de centelha divina. Esportes, obrigado pela rosa, tá? Aquilo que chamamos de centelha divina, chamamos de Atman Budi, que chamamos também de Cristo interno, chamamos de eu superior. Isso, na verdade, é o ajustador do pensamento que fala no livro de Urântia, tá? Então, gente, só para vocês entenderem, para que servem os espíritos ajudantes da mente? Eles servem para nos ajudar a conseguir evoluir aqui na Terra, espiritualmente, mexendo na nossa mente, ajustando o que tem que ser ajustado, para que nós consigamos ter contato com o nosso ajustador do pensamento, entende? Porque o ajustador do pensamento, ele está na nossa mente desde que completamos 5 anos de idade, recebemos, tá? Todo ser humano recebe o ajustador do pensamento, que vem direto do Pai Universal, de Deus, tá? Lá da Ilha do Paraíso, e entra dentro do ser humano quando completa 5 anos de idade, tá? Então, esses espíritos ajudantes da mente, eles ficam na nossa mente, ajustando para que a nossa mente funcione como funciona, tá? Para que consigamos ter essa mente funcional como ela é, tá? Se não tivéssemos os espíritos ajudantes da mente, nossa mente não funcionaria como funciona. Olha que incrível. Tem gente que pensa que a mente funciona como um passe de mágica, e não é assim. Tudo que existe na criação, existe todo um mecanismo por trás, tá? O nosso próprio corpo físico, ele funciona dessa forma porque ele foi totalmente adaptado para funcionar como funciona, dessa forma mecânica. É igual um robô, tá? Os robôs são adaptados mecanicamente para funcionar como funciona. A diferença de nós para os robôs é que nós temos sentimentos, emoções, e os robôs não, tá? Mas o processo físico, toda a mecânica do nosso corpo físico, todas as articulações bem articuladas para movimentarmos os braços, para girarmos o pescoço e todos os ossos do nosso corpo para segurar os músculos, os tendões e a nossa carne, toda a estrutura esquelética do nosso corpo para manter o nosso corpo de pé. Entende, gente? Tudo isso é totalmente planejado e projetado para sermos como somos, tá? Então, e a nossa mente é a mesma coisa. Para a nossa mente funcionar,
não é do nada, não é por acaso. Existem os ajudantes da mente, que chamamos de espírito, mas que na verdade são circuitos, tá? Circuitos da mente, mas falo espíritos da mente para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? E tem vários níveis, tá? Vários níveis, os ajudantes da mente, tá? O primeiro nível, igual vocês estão vendo aqui nessa tela, o primeiro nível é o espírito da compreensão. Então, começamos a compreender as coisas, tá? Vocês veem que uma criança de 5 anos de idade, ela já começa a fazer umas artes meio que diferentes, já começa a ver coisas dentro de casa, já começa a apontar para o lado, porque às vezes está vendo algum ser ali e as pessoas da casa não estão vendo. Então, o espírito da compreensão, tá? Já cai sobre essa criança, que é um dos ajudantes da mente, que eu chamo de espírito. O segundo nível dos ajudantes da mente é o espírito da coragem, aonde essas pessoas elas começam a ficar corajosas, já começa a ser mais ousados, tá? E temos o terceiro nível, que é o espírito do conselho. Eu chamo espírito, né? É o ajudante da mente do conselho, aonde já começamos a ter intuições, tá? Por exemplo, uma pessoa pensa assim: ah, eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei, será que eu faço isso? Será que não? Aí vem aquela intuição forte. Então, isso é o espírito do conselho, tá? O ajudante da mente do conselho. Pastor David, boa tarde, fica à vontade na live, tá? Tá tudo bem? E temos também o outro nível dos ajudantes da mente, que é o espírito da adoração. Esse espírito da adoração é que nos faz reconhecer a adoração ao Criador, tá? Por exemplo. E temos o espírito da sabedoria. Automaticamente, no decorrer da vida, com acúmulos de conhecimento, com o acúmulo de entendimento e esclarecimento, o ser humano ele pode chegar nesse nível de sabedoria, que é o nível mais alto que o ser humano pode chegar aqui na Terra, tá? Então, quando chegamos no nível de sabedoria, nós conseguimos ouvir o nosso ajustador do pensamento. Como eu disse aqui, o ajustador do pensamento é aquilo que as religiões chamam de Espírito Santo, tá? Que as religiões chamam de Espírito Santo. No livro de Urântia se chama ajustador do pensamento, tá? Então o ser humano consegue ter essa comunicação muito mais profunda. E aí, qual que é a vantagem, tá? Qual que é a vantagem quando o ser humano chega nesse nível de ter esse espírito ajudante da mente, quando a pessoa chega no ápice da sabedoria aqui na Terra e consegue ter essa conexão mais profunda com o ajustador do pensamento? A vantagem é que o ser humano, segundo o livro de Urântia, ele vai construindo uma nova mente, tá? Junto com a ajuda dos espíritos ajudantes da mente, o ser humano vai construindo uma nova mente para o próximo mundo que ele irá quando sair desse aqui, tá? Essa nossa mente, ela está adaptada aqui na Terra para o nosso corpo físico, tá?
Quando estamos em outro mundo, a mente que tivermos naquele mundo será uma mente adaptada, adequada, de acordo com aquele mundo, de acordo com aquele corpo que a pessoa for exercer ali naquele outro mundo, tá? Então, gente, cada mundo é uma mente que é construída com a ajuda do ajustador do pensamento e dos espíritos ajudantes da mente. Como eu já disse, os espíritos ajudantes da mente são circuitos que, para ficar mais fácil a compreensão, para todos eu chamo de espíritos, tá? Então, só para vocês entenderem, quando chega no terceiro nível, o terceiro nível dos espíritos ajudantes da mente, a pessoa ela recebe aqui na Terra 2 anjos da guarda, tá? E esses anjos da guarda, eles vão auxiliar no processo evolutivo do ser humano para que o ser humano consiga ascensionar de uma forma muito mais rápida, tá? E muito mais eficiente também. Aí começa a ficar um pouco mais fácil, tá? Porque até chegar no terceiro nível dos ajudantes da mente é mais difícil no início. E do terceiro nível dos ajudantes da mente para frente começa a ficar um pouco mais fácil, porque a pessoa ganha 2 anjos da guarda para estar auxiliando no processo evolutivo do ser humano, tá? Então, gente, e por que tudo isso? Nós evoluímos subindo, tá? Estamos aqui embaixo, subindo, ascensionando, passando por mundos mais evoluídos, cada vez mais evoluídos, até chegar um dia na Ilha do Paraíso, aonde é a morada de Deus. E lá de cima, os seres que estão lá em cima, é diferente, tá? O processo evolutivo. Eles evoluem, descendo cada vez mais baixo, igual Jesus fez, tá? Cada vez mais baixo. Aí quando evolui aqui embaixo, eles dão um salto quântico, tem uma evolução muito maior do que eles já tinham quando já estavam lá, tá? Só para vocês terem ideia. Jesus veio aqui na Terra em corpo humano. Antes dele vir, segundo o que diz vários espiritualistas, né, estudiosos, ele era um ser de 5ª dimensão. E quando ele morreu aqui na Terra, ressuscitou, ele deu um salto quântico na evolução dele e foi direto para a 18ª dimensão, tá? Só para vocês verem. E aqui na Terra nunca existiu nenhum outro ser que viveu na Terra e conseguiu fazer isso que Jesus fez, de ir direto para a 18ª dimensão, tá? Então Jesus foi o ser mais evoluído que passou nessa Terra. Não teve ninguém que chegou nem perto da evolução de Jesus. Nem Buda, ninguém chegou no nível de Jesus, tá? Também Jesus é o criador desse nosso universo, né? De Nébado. Jesus é o filho Micael do Deus Fonte, tá? Filho Micael do Criador universal, do Pai universal, né? Então tem toda aquela história, né, que vocês já sabem, que eu já contei em outras lives sobre Jesus, que ele teve 7 auto-outorgas, passou por 7 mundos dentro desse universo que ele mesmo criou, morreu nesses 7 mundos, a Terra foi o último que ele passou e morreu, até que ele recebeu lá na Ilha do Paraíso
de Deus, recebeu autorização para fazer o que ele quiser nesse universo que ele criou, de Nébado aqui. E ele foi coroado por Deus como Deus absoluto desse nosso universo de Nébado. Olha que interessante tudo isso, hein? Aí, para vocês entenderem um exemplo do que é o ajustador do pensamento, o que acontece quando o ajustador do pensamento ele faz a fusão com nós aqui na Terra. Para ele fazer a fusão com nós aqui na Terra, é quando chegamos nesse último nível em que os espíritos ajudantes da mente nos ajudam quando chegamos no ápice da sabedoria. Roberta, muito obrigado pelas rosas, tá? Nessa fase, que é a última fase dos ajudantes da mente, o ajustador do pensamento ele faz a fusão com o nosso corpo. Poucas pessoas, toda a história da humanidade, chegaram nesse nível, tá? Poucas pessoas conseguiram chegar nesse ápice. Vou dar exemplo de 2 pessoas aqui na Terra que chegou nesse ponto. Uma delas foi Elias, o profeta da Bíblia Elias, que está escrito na Bíblia que foi levado numa carruagem de fogo para o céu. Naquele momento, o ajustador do pensamento ele fez uma fusão com o corpo de Elias ali, e ele foi embora com o corpo e tudo. Ele se transformou numa alma. Olha que interessante. E ele foi para o próximo nível da evolução espiritual, Elias. Ele não morreu, ele foi vivo, transportado para outro mundo, levado pelo ajustador do pensamento. Outro exemplo de outra pessoa foi Enoque, tá? Está escrito na Bíblia que Enoque foi levado ao céu. Enoque teve a fusão com o ajustador do pensamento e automaticamente foi atraído para os mundos superiores pelo ajustador do pensamento. Interessante tudo isso, né, gente? E quando Jesus estava aqui na Terra, vocês sabem, né, que teve a passagem que ele morreu, ressuscitou, e ele disse: vou para o Pai. Vocês não podem ir agora, mas um dia voltarei e buscarei vocês. Naquele momento, Jesus foi voando para o céu. E o que aconteceu? A fusão do ajustador do pensamento. Foi carregado para o céu. É um exemplo que eu falo aqui, tá? Para ficar fácil de entender. Foi levado para os mundos superiores, certo? Então, gente, que na verdade Jesus foi direto para a Ilha do Paraíso, tá, gente? Ele foi direto para a Ilha do Paraíso, aonde o Criador Universal está, tá? Quando ele esteve aqui na Terra, e ele foi embora, ele foi para o céu, para a Ilha do Paraíso. E lá que o Criador Universal coroou ele como o Deus absoluto desse nosso universo aqui, tá? É por isso que está escrito na Bíblia que quando Jesus ressuscitou, ele recebeu todo o poder na terra e no céu, tá? E Deus deu para ele todo o poder nesse universo para ele fazer o que ele quiser. Só que Jesus, ele sempre quer agradar o Pai. Então ele faz tudo da forma que agrada o Pai universal, tá? Então, gente, é muito interessante essa explicação. Só para vocês entenderem, tá? Da onde que vem os espíritos ajudantes da mente. Os ajudantes da mente, eles vêm do espírito infinito,
O Espírito Infinito é a terceira pessoa da Trindade, tá? Que fica junto com o Pai Universal na Ilha do Paraíso, que é o Filho Eterno. Então, os ajudantes da mente vêm diretamente do Espírito Infinito, que leva esses ajudantes da mente para o espírito materno do universo local. Quem é o espírito materno do universo local? É a ministra divina, tá? A ministra divina é a mãe criadora desse universo, aquela que podemos dizer que é a esposa de Jesus, podemos dizer dessa forma, tá? A ministra divina. Ana Andrade, boa tarde, namastê, fique à vontade na live, tá? Então, gente, desta forma, e a ministra divina, ela transmite esses espíritos ajudantes da mente para todos os seres criados na Terra e em outros mundos também, fora da Terra, dentro desse nosso universo, tá? Ana Andrade, obrigado pela rosa. Então, gente, tudo isso é uma profundidade, é um conhecimento tão interessante que vale a pena ler o livro Durante, vale a pena estudar esses assuntos, porque só ajuda a expandir a nossa consciência e abre a nossa mente. Então, a ministra divina, ela fica localizada em Salvington, tá? Salvington é a sede central desse nosso universo de Nevado, aonde é a morada de Jesus, tá? A morada de Sananda, de Micael de Nevado, que é Jesus, tá? E ali também, em Salvington, reside o brilhante estrela matutino Gabriel de Salvington, que é o mesmo arcanjo Gabriel da Bíblia, tá? Então, é muito interessante tudo isso. Então, gente, aqui nessa aula de hoje, essa explicação do ajustador do pensamento e dos espíritos ajudantes da mente. Espero que vocês estejam conseguindo compreender. Até aqui está ficando clara a explicação. Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, pode fazer perguntas. O cara está esclarecendo, tá? Ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém quer perguntar. Se quiser, fique à vontade, tá? Então, se até aqui a amada Nil perguntou, esse espírito seria o Espírito Santo? Sim, o ajustador do pensamento, que fala no livro de Urântia, seria esse mesmo Espírito Santo que é falado nas religiões, tá? Então, já que até aqui está bem claro, como que o Pai Universal ele participa das experiências, das criações que ele tem criado? Porque como eu disse no início dessa live, o Pai Universal é perfeito, vive na perfeição. Ele queria, de alguma forma, experienciar o que é a imperfeição, porque ele já sabia, na teoria, ele já sabia, mas ele queria experienciar, ele queria vivenciar a imperfeição. Por isso que sempre dizemos assim, Deus é tudo, Deus é todos. Tudo que existe é Deus. Nada existe fora de Deus. Tudo está em Deus.
Ele é todas as coisas ao mesmo tempo, porque na verdade tudo saiu dele, tudo veio dele, sem ele, nada do que se fez se faria. E por ele existe tudo o que há. Então, gente, Deus se experiencia de toda a criação se manifestando na criação. E como que ele se manifesta na criação? Justamente através do ajustador do pensamento. Entende? Deus manda o ajustador do pensamento como um fractal dele para entrar dentro de todos nós, para ele experienciar em nós todas as nossas experiências, e quando o ajustador do pensamento retorna para ele tem acesso a tudo que nós passamos, a tudo que nós sentimos, de todas as nossas emoções, de todos os nossos pensamentos, tá? Deus, ele mantém o controle de todos os seres que existem, em todos os universos, em todos os multiversos, através do ajustador do pensamento, colhendo todas as informações dentro de todas as criaturas inteligentes, tá? Entende? É assim que Deus experiencia toda a criação. Assim que ele tem, na prática, a vivência de tudo aquilo que vivemos e passamos, tá? É uma forma, é uma técnica que Deus, ele criou para conseguir sentir tudo o que todos sentem ao mesmo tempo, através do ajustador do pensamento, que está ligado diretamente nele e ligado em todos os seres, em todos os mundos, em todos os lugares, tá? Então é muito interessante tudo isso. Por isso que é bom a gente sempre estar buscando o máximo de conhecimento e informação possível, porque o conhecimento nos liberta de tudo que o sistema impõe para nós. O conhecimento nos tira de toda a escravidão e de toda a desinformação que é imposta para a humanidade. Quando buscamos conhecimento, estamos crescendo cada dia mais, e tudo isso faz muita diferença na nossa evolução espiritual, tá? José Alberto escreveu: o Lanonandek não quis experienciar a imperfeição. Então, o Lanonandek que você está falando deve ser de Lúcifer, né? Lúcifer, ele é um Lanonandek primário, de número 37 da sua ordem. Ele se destacava em mais de 700 mil Lanonandeks, e na verdade Lúcifer, ele também é um ser inteligente, mas saibamos de uma coisa: tudo o que acontece é permissão de Deus, tudo tem um motivo, nada é por acaso, tá? Tudo o que acontece é porque Deus permite. Se ele não permitisse, nada aconteceria, tá? A Amada Nil escreveu: se olharmos para dentro de nós mesmos, vamos encontrar o ajustador do pensamento através da observação. Então, por isso é muito importante fazermos meditação, é muito importante realizarmos a reforma íntima. E quando chegamos a um certo nível de evolução espiritual, conseguimos até se comunicar com o ajustador do pensamento. Conseguimos conversar com ele, tá? Então, quando nós conversamos com o ajustador do pensamento, automaticamente estamos conversando com Deus, porque o ajustador do pensamento está conectado a Deus e o ajustador do pensamento está conectado a nós.
Então existem vários níveis de consciência ao qual precisamos atingir um certo nível para conseguirmos ter essa conexão mais direta com o ajustador do pensamento. Tá? Adriana, muito obrigado pelo presente. Então, gente, para quem está aqui nessa live, tem a parte de se inscrever na live, onde tem alguns planos ali. Se alguém quiser ter acesso aos conteúdos de live exclusivos e acesso a um grupo do WhatsApp que só terá as pessoas inscritas para estar participando das aulas que vou estar preparando e explicando nessas lives fechadas só para essas pessoas. É só apertar no botão de se inscrever na live, tá? Tem vários planos ali, tem planos mais baixos, tem planos um pouco mais altos. Pode escolher qualquer um que já vai estar fazendo parte, quem tiver interesse, dessas lives fechadas que estarei fazendo. Estarei fazendo sempre também essas lives abertas para todos, normalmente, tá? Mas aqueles que quiserem se aprofundar mais no conhecimento e conseguir, de uma forma mais rápida, evoluir, eu aconselho que se inscreva na live. Adriano, obrigado pela rosa. Guilherme, boa tarde, fique à vontade aqui na live, tá? Então, gente, é uma pena que tem nesse momento apenas 12 pessoas aqui na live, com essas informações muito importantes que foi passada aqui sobre o ajustador do pensamento e sobre os espíritos ajudantes da mente, que são vários circuitos, mas o importante é que aqueles que querem evoluir estão aqui, aqueles que querem crescer espiritualmente estão aqui. Então, se eu puder ajudar uma pessoa que seja com conhecimento, já estou cumprindo a minha missão. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desta live de hoje. Amanhã terá live novamente, por volta das 12h, talvez até antes. Então, todos vocês fiquem com Deus. Estarei encerrando esta live. Até as próximas lives e namastê a todos.